Isso. Aqui, ó. Fala aí, meu camarada. E Antônio, tudo bem? Tranquilo? Boa noite. Você está escutando um ruído? Tá tudo certo aí? Tava escutando, mas agora parou. A gente também estava escutando, não sei exatamente o que era, mas agora parece que vai melhorar, né? Parou, parece que parou agora. Agora tá tranquilo. Só para estabilizar a conexão. Vamos apresentar o Rodrigo. Vamos começar então a apresentação. Primeiro eu vou fazer o... Bom, meu nome é Rodrigo, estou representando a equipe do Clique Evolu. Vou entrevistar o engenheiro químico Antônio Fernandes. Ainda estou dando alguma interferência no fundo. Eu tenho que arrumar o Guilherme. Legal. O Antônio trabalha na pesquisa há mais de 20 anos. Vai explicar um pouquinho da experiência dele. Antes disso, sobre o Clique Evolua, né, é bom a gente fazer uma explicação rápida da tecnologia de compartilhar conteúdos relacionados à educação, ciência, tecnologia e inovação, tá? E esses conteúdos todos voltados para a área de engenharia química prioritariamente. Então, a gente tem a missão, o objetivo, né, de estimular os profissionais a se desenvolver pessoalmente, né, e inspirar e tentar transformar o pessoal que está se formando e também, obviamente, quem já está no mercado de trabalho. Agora acho que ele está muito ruído no fundo, engraçado. Tem algum barulho aí, Antônio? Não, aqui não, eu tô fechado no quarto aqui. Tá. Vamos lá, que eu acho que ela consegue estabilizar a conexão daqui a pouco, né? Só queria fazer uma parte aqui, né, para explicar para todos que nós somos funcionários da Petrobras, né? Então é importante a gente fazer uma parte aqui inicial, né? A gente não está falando nessa live em nome da empresa, a gente está falando em nome do Clique Evolu, tá? Como engenheiro químico, né? Como engenheiros químicos, que atuam no mercado de trabalho já há mais de 20 anos. A gente, obviamente, não vai abordar temas, né, relacionados, né, à empresa, que são sensíveis, confidenciais, né, que são ou não desenvolvidos por nós. Tá? Então, a gente vai buscar aqui mais temas relacionados à educação, ao conhecimento e ao desenvolvimento. A maioria dos assuntos abordados aqui são de domínio público. Tá? Quando abordamos, a gente vai dar disseminar um pouco do nosso conhecimento, integrar profissionais da graduação e profissionais do mercado de trabalho. A gente tem aqui muitos profissionais de graduação que seguem, né, o canal, então é uma boa oportunidade deles entenderem um pouco como funciona tanto a pesquisa, como um pouco também, né, de engenharia e projeto. A gente reservou um tempo também de pergunta no final, tá? Mas vocês podem fazer as perguntas ao longo da discussão, a gente tendo a oportunidade, a gente vai dar uma parada, vai tentar responder e interagir sempre que possível. Quando terminar a live também, se a gente não tiver respondido as perguntas que eventualmente surgirem, a gente pode
também as respostas, né, se possível, se a gente conseguir respondê-las também. Se a gente não conseguir, a gente vai tentar obter essas respostas aí da melhor forma possível. Tá? Bom, então, Antônio, eu vou te pedir para fazer uma apresentação, tá, pessoal, da sua experiência. Tá? Vai lá, estou contigo. Beleza, obrigado, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer o convite aí para a gente poder conversar. É uma oportunidade muito boa. O Rodrigo é um amigo meu de longa data. A nossa trajetória acadêmica e profissional se cruza, remonta aí desde a época da escola técnica. A gente se conhece, somos praticamente irmãos, né? Pode-se dizer isso, que a gente convive há tanto tempo quanto vários irmãos aí, e eu tenho como irmão. A gente estudou, somos técnicos químicos, somos engenheiros químicos da mesma turma, entramos no mesmo concurso da Petrobras de engenharia de processamento, ele já comentou, ele numa turma, eu numa outra turma, por uma pequena diferença de tempo, mas ao longo do processo fizemos engenharia química juntos, estudamos na UERJ, a gente foi para a Petrobras, lá eu tive a oportunidade de fazer um mestrado também na UERJ, um mestrado em combustão. Dentro da Petrobras, eu trabalho dentro da parte de pesquisas mais especificamente com combustíveis. A minha gerência atualmente ela tem uma abrangência muito maior, é tecnologia de produtos, então a gente trabalha com combustíveis, lubrificantes, motores. A gente tem uma abrangência muito maior que a gente vê toda a sequência de pesquisa, desde o combustível até a aplicação dele em motores. O que é muito interessante, a gente vai poder discutir e conversar um pouquinho mais sobre quais são as vantagens que isso traz para a gente. Desde 2010 eu exerço a atividade de consultor também na área de combustíveis marítimos lá, que é a área que eu trabalho primordialmente, mas eu trabalho com vários combustíveis, GLP, também tudo. E basicamente sempre trabalhei em pesquisa, apesar de ter tido feito também uma experiência de um vivencial na parte do refino. Eu fui numa das refinarias da Petrobras, passei um tempo lá, para a gente poder conhecer também o processo, a gente levar toda essa parte do processo para a parte de pesquisa também. Isso dá um ganho muito bom para a gente exercer nossas atividades. E aí, o que é pesquisa, né? Para a gente poder aquecer e já ir entrando no assunto de pesquisa, engenharia básica, o que é pesquisa? A pesquisa, na verdade, é um conjunto de atividades que ela tem por finalidade o quê? Trazer a descoberta de novos conhecimentos, em qualquer campo. No nosso campo, é claro que é o campo científico, mas pode ser um artístico, pode ser um musical, um literário. Então, a pesquisa é uma coisa bastante ampla. Mas e aí, o que é pesquisa e o que é o projeto? O que diferencia um do outro? Quais são os riscos? O que tem associado à pesquisa? A pesquisa, diferente de projeto, que geralmente tem um prazo mais curto, a pesquisa geralmente ela leva mais tempo, né? E aí a gente falando de uma pesquisa de uma forma muito mais ampla, a gente conversando aí e falando da pesquisa como o desenvolvimento de um fármaco, o desenvolvimento de uma vacina, por exemplo, o desenvolvimento de um novo combustível, igual a gente lançou recentemente, 2 novos combustíveis, gasolina, diesel, renovável, e principalmente, qual outra característica que a gente tem na pesquisa? É o risco também. O nosso risco é elevado. Então, a gente brinca que a pesquisa nem sempre é tirar 10. Às vezes a gente tira 8, às vezes a gente tira 9, porque às vezes a gente não chega direto no resultado que a gente pensou, mas a gente consegue ter outros resultados, outras pesquisas que são, outros resultados que são importantes para o desenvolvimento de pesquisa, ou a própria nossa, ou a de outros amigos, outros pesquisadores que também estejam fazendo. Então, isso daí é bastante importante. Quando a gente está falando de pesquisa, tem alguns pontos que são importantes a gente ter em mente, né? Porque pesquisa não é simplesmente aquele, eu vou pegar, eu tenho um determinado assunto e vou fazer agora a pesquisa, estou saindo com uma pesquisa. Não, ela tem critérios, ela tem uma metodologia científica. E a gente estudou na escola técnica e é bastante importante. O pessoal acha, né, que a pesquisa tem uma visão assim, muito romântica da pesquisa, né? Que era você ir para o laboratório, né, fazer algumas misturas, né, fazer alguns testes e isso seria uma pesquisa. Mas a pesquisa, na verdade, ela é muito mais complexa, né? A pesquisa, assim, no seu ponto de vista, ela é um projeto também? A pesquisa pode ser um projeto também, porque, na verdade, você tem características de projeto dentro da pesquisa. Tanto que existe o termo projeto de pesquisa para isso. Então, tem características que uma pesquisa tem que ter em termos científicos
que você pode caracterizá-lo. Então, qual é a primeira coisa? Você tem que ter definido claramente o que você quer pesquisar. O tema que você pesquisa. Qual é a demanda real? É uma necessidade que a gente tem, é uma necessidade da indústria, é uma necessidade da sociedade. Esse é o primeiro ponto que é muito importante. Tem que saber resolver isso, a gente tem que ter claramente definido. Isso posto claramente definido, eu tenho que fazer uma pesquisa bibliográfica. Eu tenho que saber se já teve algum estudo sobre esse assunto, eu tenho que saber quais foram as rotas que eles tomaram, porque, de repente, eu posso ter uma rota diferente. Vê só o que a gente está pesquisando agora, as vacinas para o Covid. A gente tem diferentes rotas sendo pesquisadas. Então, são diferentes pesquisas. Uma pesquisa invalida a outra? Claro que não, nunca. Elas concorrem e elas podem somar e dar uma diversidade de resultados, positivos ou não, que a gente vai identificar. Então, uma pesquisa bibliográfica é importante também, mas não basta você fazer só a pesquisa bibliográfica, você tem que selecionar quais são as informações que são realmente relevantes para o estudo que você quer fazer. Porque a gente sabe que tem muita fonte que é boa, mas tem muita fonte que é insípida, não tem incipiente, melhor dizendo, ela não tem o terminamento, aquela qualidade realmente para terminar, e ela precisa de um burilamento, ela precisa de uma continuação. Então, a gente tem que procurar sempre fontes de qualidade. Na área de pesquisa, a gente tem aquelas nossas tradicionais, a Cielo, pesquisas de patente, Science Direct, por aí vai. Tem outras, depois a gente vai até comentar um pouquinho mais na frente também. Agora, depois que a gente faz toda essa pesquisa biográfica, qual é o próximo passo? Formular hipóteses. São os caminhos que a gente tem que seguir. O que a gente vai fazer? Quais os caminhos que a gente vai trilhar? A gente tem vários caminhos que têm diferentes desempenhos. A gente vai pegar aquele que vai me dar a resposta mais rápida, que vai me dar o melhor resultado, que vai me dar o melhor retorno para aquilo que eu estou pesquisando. E aí, depois que eu seleciono tudo isso, é claro que aí eu vou para os testes. Aí eu faço um teste de bancada, eu faço um teste de planta piloto, quando é o caso, a gente faz um teste em campo, e aí você vai numa refinaria, você vai colocar num asfalto, você vai colocar numa unidade de processamento de uma indústria farmacêutica, e aí a gente faz os testes para ver se realmente aquilo dali vai funcionar ou não. O que isso vai dar para a gente? Resultados, dados. Esses dados a gente pega, a gente analisa, faz uma análise crítica delas, porque é importante também a gente não aceitar os resultados que são dados para a gente, fazer uma criticidade, esses resultados são bons, não são, qual é a dispersão, qual é a validade, qual é a incerteza que esses dados têm. Tudo isso é importante, faz parte do processo de pesquisa, faz parte do conhecimento científico. E depois que eu tenho esses dados, eu tenho que validar. Eles são reprodutíveis? Eles estão representando exatamente aquele comportamento que eu esperava? Ou eu tenho que mudar alguma característica da minha pesquisa para ver se aquilo daí funciona ou não? Depois que eu faço isso, que eu tenho meus dados validados, eu tenho minha hipótese validada, aí eu vou para a divulgação do meu resultado. A gente faz uma publicação, a gente lança um produto no mercado, eu divulgo para quem é o meu cliente, que é a pessoa que encomendou aquela pesquisa para a gente. E aí, quando a gente coloca o resultado em prática, a gente vai ver o seguinte: ele pode dar certo ou pode não dar certo até a gente colocar efetivamente no mercado. Se ele não deu certo, a gente tem as lições aprendidas. O que a gente fez que a gente podia ter melhorado e não fez no processo que a gente obteve? E aí a gente pode tentar novamente. Esse aqui é o legal da pesquisa. A gente pode sempre tentar novamente. E quando ele dá certo, aí é um sucesso. Até queria fazer um paralelo aqui, né? Eu trabalho há muito tempo com engenharia, né? Engenharia na área de petróleo e gás, tanto engenharia básica quanto engenharia de detalhamento. E a gente segue, né, uma metodologia que é do PMBOK sobre gerenciamento de projetos. Então, essa metodologia, dentro da metodologia do PMBOK, ela tem diversas áreas de conhecimento. Tá? E, assim, eu vou falar algumas dessas áreas de conhecimento, né, que trabalham muito fortemente dentro de projeto de engenharia. E aí, para a gente fazer essa comparação, você me fala se tem isso ou não na pesquisa. Tá? Por exemplo, gerenciamento de recursos humanos. Né? Um projeto tem uma equipe de projeto. Né? Ninguém faz um projeto sozinho, tem uma equipe. Como é que é isso na pesquisa, por exemplo?
Exatamente igual, cara. Não é aquela visão romântica que a gente tem, né? Que o cara vai, ele se tranca dentro do laboratório sozinho, porque ninguém pode saber o que ele está fazendo, e ele desenvolve de ponta a ponta todo o processo, toda a pesquisa dele. A gente trabalha com uma equipe muito grande, essa equipe geralmente é multidisciplinar, então isso é que é o legal de um projeto de pesquisa também, você colocar competências diferentes, habilidades diferentes. Tem pessoas que têm mais facilidade com ferramentas de informática, e isso é muito bom, porque quando você faz um planejamento de experimentos, por exemplo, o cara que tem essa habilidade, ele consegue chegar e dizer, ao invés da gente fazer 64 experimentos, eu consigo fazer 8 que são representativos desses 64. Então, é exatamente isso. A gente tem que gerir e a gente tem que ter sempre na equipe habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, recursos humanos diferentes. Outro ponto agora, gerenciamento de qualidade. No projeto, a gente tem o controle da qualidade do projeto. Né? E na pesquisa, como é que funciona isso? Totalmente bom, cara. Eu sou um cara até muito chato com relação a isso, né? Porque é aquele negócio, eu sempre discuto o resultado com o pessoal, a gente trabalha junto, né? Tanto o pessoal de engenharia como o pessoal técnico, no meu caso são técnicos químicos, normalmente, que a gente trabalha, a gente tem alguns eletrônicos também, mas a gente discute sempre o resultado. É o resultado que você esperava? Quando você quando você fez determinada análise, era aquilo? Você viu alguma coisa diferente? Alguma coisa te chamou a atenção? Porque tudo isso também é importante na hora que a gente está fazendo uma pesquisa, né? Não é só o resultado, só o número. Oi? Tem padronização na pesquisa também? Cara, claro que tem. A gente tem que seguir um método, né? É claro que quando a gente olha, a gente tem a oportunidade de ter melhorias nessa padronização da metodologia, mas ela continua sendo padronizada. Então a gente diz que sempre a pesquisa é uma melhoria constante. A pesquisa é sempre melhoria contínua. A gente tem sempre a oportunidade de melhoria em todos os padrões, em todos os processos que a gente tem dentro da pesquisa. Assim como é na engenharia básica, né? Mais um outro ponto aqui para a gente encerrar essa parte de comparação, né, de projeto com pesquisa, né? Vamos falar de aquisições. Projeto, normalmente a gente tem algumas aquisições, né, diversas aquisições durante o ciclo do projeto. Né? E no ciclo de pesquisa, por exemplo, como é que se dá isso? Mesma coisa, cara. A gente, quando tem um projeto de pesquisa, a gente tem que pensar, né, naquela parte lá do planejamento, em que a gente vai para os testes, seja em laboratório, seja em planta piloto, ou seja em campo, a gente tem que sempre pensar no que é necessário, qual a instrumentação que é necessária. A gente precisa de equipamentos, a gente precisa de insumos, reagentes, a gente vai ter que adquirir um produto, um combustível, alguma coisa. Então, custos é uma coisa que a gente está sempre gerenciando. Aquisições é uma coisa que a gente está sempre gerenciando. Então, dentro do projeto de pesquisa, a gente tem lá relação de HH, recursos humanos, quando são necessários, quem são as pessoas que você precisa trabalhar, quais são os custos que você vai ter, o custo de HH seu, o custo que você tem de aquisição de instrumento, insumo, equipamento. A vida de pesquisa também, a gente tem que lidar com custos o tempo inteiro, porque a gente tem que gastar pouco e devolver muito da pesquisa. Ah, exatamente, muito bom. Bom, a gente já fez um paralelo aqui, né, das áreas de conhecimento em pesquisa e em projeto de engenharia. Tá? Agora vamos falar um pouquinho das fases, né, das etapas do processo da pesquisa. Né? Vamos falar um pouquinho mais em detalhes e a gente vai fazer também a mesma coisa. Vamos fazer uma comparação com as fases do projeto de engenharia, né? E verificar como é que isso funciona nas duas áreas de trabalho. Tá? Então, eu queria pedir que você inicialmente falasse um pouco dessas fases do projeto de pesquisa e depois a gente vai fazendo uma comparação. Pode ser? Beleza, claro. Então vamos lá. Dentro da fase de pesquisa, a gente tem que primeiro pensar na ideia, né? Como a gente tinha comentado anteriormente. A gente tem que ter uma ideia, essa ideia ela tem que passar por um crivo e ela tem que ter importância. Então não adianta eu querer pesquisar, por exemplo, uma vacina para o Covid a partir de uma vacina para raiva. Porque não tem, são conceitos que são diferentes, são outras matérias-primas, são outros meios que eu quero atingir e eu quero resolver. Então a gente tem sempre uma prova de conceito. Por exemplo, lá no CENPES, né, que é onde que a gente trabalha e tudo, todo projeto de pesquisa, toda ideia de pesquisa que a gente coloca, ela tem que passar por uma prova de conceitos.
aquilo é importante, aquilo é necessário, qual o ganho que aquilo vai trazer, tem a real necessidade, tem quem compre a ideia do teu projeto, que isso também é importante, porque a gente, é claro, a gente tem que ter o espaço daqueles projetos que a gente chama de Blue Sky, que é alto risco, mas alta recompensa. Mas a maioria dos nossos projetos eles têm que ter um retorno líquido, a gente tem que saber que ele tem um começo, um meio e um fim. Então, o planejamento, a identificação desse tema que eu vou trabalhar e quem são as pessoas que vão trabalhar junto nesse tema é extremamente importante. E aí, eu devolvo para você, porque várias das vezes a gente trabalha em conjunto, pesquisa com a engenharia básica, porque um dá insumo para o outro. Então, quando você está desenvolvendo uma unidade de processo, por exemplo, você está fazendo um revamp ou uma melhoria, você tem todo o cálculo que é feito na engenharia básica, mas vocês precisam de dados que são fornecidos pela pesquisa, para poder validar se os cálculos estão corretos ou não. Confere ou não confere? Confere, perfeito. Durante o projeto, né, de engenharia, né, ele tem... vou explicar um pouquinho desses processos, né, a gente chama de FEL, né, que é o Front-End Loading. Tá? O que significa esse FEL do projeto? São fases pelas quais o projeto passa, onde ele vai ganhando maturidade. Né? Então, a primeira fase do projeto, que é a fase 1, ou o FEL 1, né, o projeto ainda está muito imaturo. Né? Praticamente onde surge a ideia, né, e a gente faz uma avaliação inicial para saber se aquele projeto é pertinente ou não de ser continuado. Né? E esse momento é muito importante. Por que é muito importante? Porque se nós vermos que aquele projeto não tem potencial, a gente já para ali mesmo. Né? Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer seguir com o projeto, porque a gente acha que não vai dar certo? Sim, porque se a gente acha que não vai dar certo, mas por que a gente vai investir recursos nesse projeto, né? Se tem outro projeto que tem um potencial ainda maior? Então, esse projeto para na fase 1. Né? Ou ele para, ou ele vai ficar aguardando um momento mais propício para seguir adiante. Né? E assim por diante. Na fase 2, a gente tem um projeto conceitual, daqueles projetos que passaram da fase 1. A gente evolui um pouco mais nesse projeto, faz um projeto conceitual, estuda um pouco ele, gasta um pouco mais de tempo, recurso, dinheiro para poder avaliar o projeto. E no final da fase 2, a gente decide novamente se esse projeto é merecedor ou não de ir seguir para a fase de desenvolvimento. Terminada, se ele passar pela fase 2, ele entra na fase 3 para desenvolvimento de um projeto de engenharia. E aí você gasta, né, a cada fase que a gente vai passando, a gente vai gastando um pouco mais de recurso, porque as análises e os estudos vão ficando mais detalhados, né, mas você já diminuiu o risco desse projeto. Certo? Então, se a gente faz a fase 3 e ele passa da fase 3 ou do FEL 3, esse projeto vai para a implementação. E aí, na implementação, em projeto de engenharia, que é onde entra o grande volume de recursos, né, que é a parte de construção, detalhamento, construção e montagem, né, seja lá de que projeto estejamos falando. Tá? Então, existem projetos menores, projetos muito grandes, né, e esses muito grandes a gente precisa ter mais cuidado, né, e ter mais rigorosos a cada fase. Né? E você vê só como é que os projetos eles têm similaridades, né? A gente tem fases em que a gente vai testando os conceitos e vai vendo se eles realmente vão passando de fase. No caso do projeto de engenharia básica, é a passagem de fase, né? São os FELs que você estava comentando. No nosso, é a medida que ele vai evoluindo, são os caminhos que a gente vai seguindo. E quantas vezes a gente, no meio da nossa pesquisa, no meio do nosso projeto de engenharia básica, a gente não teve que voltar e refazer conta. Eu já perdi a conta, cara, de quantas vezes a gente teve que voltar. A gente achava que uma ideia era muito boa e você via que ela não funcionava. No final das contas, ela não funcionava.
teoricamente, o conceito todo que você tinha disponível até aquele momento era muito bom, mas aí quando você vai para a prática, ele realmente falha em algum momento. Você tem algum ponto que não era previsto e você não tinha conhecimento, né, necessário até aquele momento, e aí você tem que refazer as contas. Então, é aquilo que a gente estava comentando antes, do erro também faz parte de ser um resultado bom. Você tem a oportunidade de melhorar, você vê que aquele caminho não tem que ser seguido, e aí, de repente, você anda até mais rápido no seu projeto. Exatamente. Tem uma estatística, né, que explica que cerca de 70% a 80% dos projetos sequer passam da fase 1, né, no projeto de engenharia, no caso, ou da fase de concepção, também bem imatura ainda, nos projetos de pesquisa. Né? E assim por diante, né, esse percentual ele vai diminuindo, né, até que a gente chega na parte de execução com, não sei, 5% dos projetos ou até menos. Né? Mas são projetos que já têm uma maturidade grande, que têm uma viabilidade grande, né? E aí é onde, de fato, né, as empresas investem, né, e é onde a gente consegue obter o maior retorno do projeto. Não só financeiro, mas o retorno daquilo que é esperado dele. Né? Exatamente. E isso daí é importante que você está comentando, porque isso tem muito a ver, quando a gente fala em projetos de pesquisa também, o nível tecnológico dele, que eles chamam de TRL, Technology Readiness Level. Então, quanto mais desenvolvido, quanto mais você conhece do projeto, maior é o TRL dele. Então, maior é a chance até de você ter sucesso nessa sua pesquisa. Quando são projetos muito inovadores, você vê que o TRL deles é muito baixo. Então, você está nos primeiros níveis, TRL1, TRL2, você ainda está desenvolvendo conceito, você ainda tem que fazer uma pesquisa muito grande em cima deles, você ainda tem que desenvolver conhecimento. Então, é exatamente isso, né? Fazendo um paralelo, é exatamente isso. Dependendo do nível de maturidade que você tem do teu projeto, da tua ideia, ele segue mais rápido, ele segue mais devagar, ele passa de fases mais rápido, ou ele consegue chegar, no nosso caso da pesquisa, escalonar esse TRL e chegar num valor mais alto, mais rápido, num valor tecnológico que a gente pode disponibilizar realmente, ir para o aço, que é como a gente normalmente chama, né, nos projetos, tanto de engenharia básica como de pesquisa, ir para o aço, de uma forma mais rápida, de uma forma mais sustentável e consistente. Antônio, tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, o Gil. Tá? Gil, seja bem-vindo. Ele está perguntando, para a gente discutir, tá? Por que as instituições particulares não investem em pesquisa acadêmica no mesmo nível das instituições públicas? Tem algumas exceções, né? A maioria dos projetos relevantes são desenvolvidos em universidades públicas, né? Você consegue... Esse é um assunto complicado, né, cara? Que isso daí envolve a política de cada universidade. Cada uma tem a sua política, cada uma determina aonde que ela investe seus recursos, como que ela vai fazer. Você vê, a gente estudou na UERJ, né? A gente tinha bastante projetos e iniciativas de iniciação científica, mas era suficiente? Tinha para todos? Não tinha, né? Então, esse eu acho que é uma questão que talvez seja mais uma estratégia ou uma abordagem institucional do que efetivamente um determinante externo. Bom, essa pelo menos é a minha visão, né? Pelo que a gente teve a oportunidade de vivenciar até agora. Deixa eu complementar a pergunta, então, do Gil aqui, né? Trazer um pouco para a nossa realidade. Você acha que com essa situação que a gente está passando hoje, né, da Covid, as instituições particulares e até mesmo as empresas, né, estão mudando um pouquinho essa visão de apoio à pesquisa, desenvolvimento, investimento, né, a nível acadêmico. Você acha que esse processo pode melhorar um pouco decorrente da situação que a gente está passando hoje? Eu penso da seguinte forma, né, Rodrigo?
igual quando a gente tem os grandes desenvolvimentos da humanidade. O grande desenvolvimento da humanidade a gente sempre teve quando a gente teve grandes consequências para a humanidade. Quando você tem guerra, quando você tem grandes pestes, quando você tem grandes doenças. Então, se a gente olhar para a história da humanidade, vai estar sempre assim. As guerras foram estopins para grandes desenvolvimentos, para o bem e para o mal, mas foram desenvolvimentos. Eu vejo que a gente agora tem uma grande oportunidade. Por exemplo, é sabido que tem aí os editais em que a Petrobras, o IBP e outras empresas participaram e estavam verificando iniciativas que poderiam, por exemplo, no começo da pandemia, desenvolver os ventiladores pulmonares, os ventiladores mecânicos, para poder ajudar. A gente tinha uma demanda muito grande por esses equipamentos, a gente tinha aquela questão de que eles eram fabricados praticamente na China, tinham que ser importados, não tinham quantidade, porque é uma pandemia, não era uma epidemia. Então, a gente acelerou, né, a Petrobras acelerou junto com o apoio do IBP, para a gente poder ter iniciativas que pudessem trazer as melhores ideias, que já tivessem num nível de maturidade tecnológica boa, para elas poderem ser desenvolvidas. E aí, com o apoio da iniciativa privada, com o apoio da própria Petrobras, colocando dinheiro para a gente poder transformar aquelas iniciativas. Tirar da ideia, da pesquisa da ideia, e colocar no aço. É o paralelo, de novo, entre a pesquisa e aí o que seria a engenharia básica, né? Que aí, no caso, é o cara desenvolver, construir e levar para o aço depois da pesquisa. Eu acho que existe essa oportunidade, sim, eu vejo isso como grande oportunidade, e no meu entendimento, as próprias universidades têm que começar a buscar também, a procurar se desenvolver e se capacitar para poder atender essas demandas que vão vir pela frente, porque não vai parar por aqui, com certeza. E existem hoje alguns meios de financiamento de pesquisa, né, disponíveis que as universidades precisam buscar, né, precisam, né, ter um corpo docente que consiga desenvolver essas pesquisas, que consiga, né, envolver os alunos e a instituição numa solução comum, né, de pesquisa, não uma rotina de pesquisa, na verdade. Né? Eu citei o exemplo da Covid, né? Mas existem para outros setores também, né, linhas de financiamento que podem ser utilizadas, mas algumas instituições precisam, de fato, investir um pouco mais de esforço, né, para poder entrar nessa área, desenvolver pesquisa, publicar, que só assim a ciência no Brasil consegue evoluir, né, esse conjunto. Com certeza, eu acho que o caminho é esse daí mesmo, e a gente tem que criar uma cultura também dentro da pesquisa, né, e principalmente aí acadêmica, que a gente é importante de pesquisar, é importante desenvolver, mas a gente tem que ter o acabamento também. A gente tem que ir até o fim da ideia, a gente tem que construir a ideia e tem que ir até o fim, tem que levar num produto que seja aplicável, num produto que seja desenvolvido, que seja passível de comercialização também. Isso é importante, isso que a gente tem que desenvolver e tem que criar mentalidade dentro das nossas instituições, tanto faz particulares como públicas. Legal, muito bom. Vamos agora falar um pouquinho, né, do papel do engenheiro químico na pesquisa. A nossa parte ali, né, a sua parte mais especificamente, né? Então, se você puder, né, discorrer um pouquinho sobre a participação do engenheiro químico, de como ele se coloca, é importante isso. É muito importante, cara. Eu vejo da seguinte forma, né? Nós, como engenheiros químicos, a gente tem um papel muito importante. A gente tem que saber alinhar os nossos conhecimentos, tanto o conhecimento matemático, que é o do cálculo e desenvolvimento, como o da parte química também. Isso é importante e ajuda a gente muito. Nosso caso, por a gente ter estudado, por exemplo, na escola técnica, isso facilita bastante para a gente, porque a gente tem uma boa base química e ainda tem uma boa base de engenharia também, porque a gente estudou numa das melhores universidades que tem, públicas no país. Então, quando a gente pensa, né, em quais as características que um engenheiro químico tem que ter, principalmente na pesquisa, a primeira coisa que ele tem que ter, curiosidade. O engenheiro químico, o pesquisador, e aí o engenheiro químico se inclui dentro deles, é óbvio, ele tem que ser curioso. Ele tem que procurar saber o porquê do fenômeno, ele não pode aceitar o fenômeno por si só,
como um dogma, como uma coisa que já está explicada. Não, eu tenho que entender o porquê que ele está explicado ou não. É realmente daquela forma? Existe alguma outra teoria diferente que possa explicar determinado fenômeno? Então, o primeiro que eu acho assim, essencial é curiosidade. Se o cara não tiver curiosidade, dificilmente ele vai ser um bom pesquisador. Segundo ponto que eu acho muito importante, característico para um engenheiro ou para um pesquisador. Vamos falar um pesquisador de uma forma geral e aí o engenheiro clínico incluído dentro dele. O cara tem que ter senso crítico. Então ele tem que pegar, ele tem que analisar dados, ele tem que criticar, ele tem que ver se aquele dado é válido, se ele não é, ele vale em toda condição, ele vale numa determinada condição, ele se aplica para todo e qualquer campo. Isso é bastante importante. Outra coisa que é legal e que ao longo da minha carreira eu observei, tanto na época que eu era técnico, como na época agora como engenheiro, o cara tem que ter proatividade. Ele não pode esperar a pesquisa cair no colo dele, vir a demanda para ele tem que estar sempre lendo, ele tem que estar sempre pesquisando, ele tem que estar sempre pensando numa nova ideia. Às vezes, numa conversa igual a nossa aqui, sai uma ideia maravilhosa, muito boa, que a gente vai conseguir aplicar. E aí, é claro que se essa ideia sair, depois a gente vai conversar offline, não aqui, para todo mundo ficar ouvindo também a nossa ideia, né? Outra habilidade que eu acho muito importante para um pesquisador, ele tem que saber trabalhar em equipe. A gente já comentou isso anteriormente aqui nessa live. O cara que trabalha sozinho, ele está fadado a um insucesso. É um cara que vai fracassar em algum momento. Ele pode ter sucesso, ele pode ter aquela glória momentânea, mas ele vai fracassar, ele vai tropeçar ali na frente. Porque a gente tem que sempre trabalhar em equipe, lembrando que uma das características que a gente colocou lá atrás de um processo de pesquisa, um processo de engenharia, de básica, é você ter multidisciplinaridade. Vários conhecimentos, várias habilidades trabalhando em conjunto. Então o cara tem que saber trabalhar em equipe, ele não pode ser o Yeti, ele não pode ser o ogro, ele não pode ser o Shrek que vive lá afastado de todo mundo, ele tem que socializar. Ele não precisa ser o cara mais sociável do mundo também, mas você tem que ter a habilidade do trabalho em equipe. Isso é bastante importante. E aí vem uma outra característica que é muito importante também, comunicação. O cara tem que ser comunicativo, ele tem que saber expressar bem a ideia dele, ele tem que saber vender bem a ideia dele, ele tem que saber comunicar o que ele está fazendo, seja por meio de relatório, seja por meio de uma apresentação, seja por meio num seminário, seja numa live igual a essa aqui que a gente está fazendo. Ele tem que ter uma boa comunicação. Outro ponto que é muito importante para quem faz pesquisa é saber coletar dados, saber diferenciar dado de qualidade de dado ruim. A gente vem vendo aí ao longo do tempo, e aí vem melhorando a questão, por exemplo, dos dados do Covid. O pessoal fazia dados de morte diária. Aí você chegava nos finais de semana, a morte era baixa. Aí você chegava durante a semana, a morte subia. Por quê? É porque morria menos gente no final de semana? Não, óbvio que não. Né? Porque a contagem não tinha testes sendo feitos no final de semana. Então caía, óbvio. E aí, quando voltava a semana, você subia. Aí você via aquela onda. Quando você começa a fazer médias móveis, quando você começa a olhar em intervalos de tempo de semana, quinzena, e aí você consegue realmente ver tendências. E é isso que eu falo quando o criticar o dado. É saber entender o dado, porque eles estão te dando dados, eles estão te dando números. Mas eles fizeram a análise crítica desses dados. Esses dados são realmente de qualidade? É melhor você ver o número de óbitos ou o número de contaminados. Essa criticidade que a gente tem que fazer, isso que um pesquisador tem que ter no sangue já dele. Deixa eu aproveitar agora, vamos fazer de novo aquele paralelo, né, de pesquisa e engenharia, né? Em engenharia, a gente tem gestão de pessoas, né? Em pesquisa, tem gestão de pessoas? Rapidamente. Claro. Sim, totalmente. A gente tem que gerir um grupo que é muito heterogêneo. Você, às vezes, tem um cara que é muito bom trabalhando sozinho e tem outro cara que só consegue trabalhar em grupo. E o engenheiro químico, ele tem papel nessa gestão de pessoas? Ele tem lugar na gestão de pessoas? Totalmente. O engenheiro químico ele tem a questão, principalmente quando ele exerce uma função de liderança dentro de um grupo, por exemplo, ele é um pesquisador sênior dentro de um grupo. Então, a gestão de pessoas dentro do grupo que ele trabalha, a gente vê muito por esse lado, não ele ser o chefe, mas ele ser o líder, o mentor dentro daquela equipe. Ele tem que passar o conhecimento, a experiência que ele tem. Então, a gestão de pessoas dentro de pesquisa eu encaro muito dessa forma. Tem gestão
financeira ou gestão de custos, né, na pesquisa. No projeto, a gente fica ali controlando, né, quanto de recurso a gente consumiu, qual o tempo que as pessoas estão gastando para fazer as atividades que precisam ser desenvolvidas no projeto, e como é que funciona isso na pesquisa? Da mesma forma. A gente, para você ter ideia, a nossa gestão de custos vai desde da luva que a gente usa para poder fazer os ensaios, passando por toda a instrumentação de laboratório, passando pelos reagentes, passando pela quantidade de tempo que a gente pode gastar em cada análise. Então, se você está indo para uma rota que você está gastando muito tempo, que você vê que não é promissora, a gente para, porque isso é custo, e a gente adota uma outra mais rápida, ou igual você falou, quando você não passa no conceito do FEL, você para ali e o nosso resultado não foi o que esperava. E o engenheiro químico tem papel nessa gestão financeira, e já vou acrescentar outra também, né? Tem papel em gestão de projetos como um todo. Quer dizer, se a gente falar, não, o engenheiro químico ele só faz os testes, só acompanha as análises, ou ele participa da gestão do projeto? Pode ser uma pessoa voltada para a gestão. Como é que você vê essa questão? Não, a gente joga em todas, cara. A gente praticamente faz assim, bate o escanteio, corre cabeceia, corre agarra a bola. Né? Então, a parte de custo, a parte de gestão de projetos a gente faz. Normalmente, você tem projetos que você toca, obviamente, dentro da engenharia básica, a gente na pesquisa da mesma forma. Então, aqueles assuntos, aqueles temas que a gente pega e pesquisa, que a gente vem falando desde o começo dessa live, a gente toca. Quando a gente transforma isso em projetos, automaticamente você é o gestor daquele projeto de pesquisa. Então, você toca, você pega, faz, você tem que gerir tudo. Você tem que gerir custos, você tem que gerir recursos, você tem que gerir HH, você tem que gerir o tempo que você disse que você vai dar aquela informação, que você vai ter aquele resultado. Se não tiver, você vai acompanhando, e aí você tem que ter pontos de controle. E se você vir que em algum momento você vai fugir, você tem que informar, daí o comunicativo, você tem que saber informar, você tem que dizer o que é e preparar um plano de recuperação sempre que possível. Então, a gente tem o controle, a gente faz a gestão do projeto total. É bom lembrar, né, que o projeto de pesquisa, ele normalmente tem um objetivo bem definido e tem um norte, né? A gente quer chegar em algum lugar, né? E se a gente, em algum momento, ver que não vai chegar naquele lugar, né, aí a gente volta naquela parte da live que a gente falou dos portões, a gente para aquele projeto. Porque senão não adianta você prosseguir e sabendo que não vai chegar a lugar nenhum, né? Exatamente. Às vezes a ideia é muito boa, mas na prática ela não funciona por algum detalhe. Exatamente. A gente tem mais uma pergunta aqui do Gil, né? Ele falou o seguinte, ele fez um comentário sobre a gestão de pessoas, né? Eu acho assim, ó, a gestão de pessoas dentro do projeto, ela é um assunto importante, tá? Muitas vezes é feita também pelo profissional de engenharia, né? Não é o profissional de recursos humanos que faz a gestão, né, das pessoas dentro do projeto, mas o profissional de engenharia ele precisa se capacitar para fazer essa gestão de pessoas, né? Porque existe uma técnica, né, determinada, uma técnica estudada para você fazer essa gestão de pessoas, né? E talvez essa seja a parte mais importante do projeto, né? Porque se as pessoas não são bem cuidadas, ou não estão bem direcionadas, ou não estão integradas, né, o que acontece com o projeto? Falha, sem dúvida. Mas é aí aquele ponto que a gente estava comentando antes, né? Como os projetos, você tem equipes multidisciplinares, com diferentes potenciais para você agregar, é igual um time de futebol. Você tem que saber colocar. Se o cara é destro, não adianta você colocar o cara na ponta esquerda, porque ele não vai fazer nada, ele vai ser um peso lá naquela ponta. Então você tem que saber identificar. É a mesma coisa de, por exemplo, quando você estuda. Tem gente que gosta de estudar de manhã, tem gente que gosta de estudar de tarde, tem gente que gosta de estudar à noite. Você pegar um cara que só rende à noite e colocar ele para trabalhar de manhã, você está matando o cara e está matando o teu projeto. Então, a gente tem que saber, entender quais são esses potenciais, como que você
extrai o melhor dessas pessoas e como que no somatório você vai conseguir atingir o seu produto, o resultado da sua pesquisa. E aí seja tanto num projeto, seja como num projeto de pesquisa também. Isso é muito importante e muitas vezes a pesquisa falha por conta disso. Uhum. Você comentou no início, né, que você é mestre, né? Ou seja, você fez uma extensão dos seus estudos voltado para a área mais de pesquisa, né? Você é mestre em combustão, né? Eu vou acrescentar aqui que alguns engenheiros podem também voltar para a área de gestão, mas caso isso aconteça, né, existem especializações, né, treinamentos, né, voltados para a área de gestão, né, que visa capacitar essas pessoas, né, numa gestão de projetos, por exemplo. Né? Então, assim, existem diversos tipos de projetos com abordagens diferentes. Existem projetos mais curtos, projetos mais longos, mas todos eles precisam de gestão. Todos precisam. E como a gente estava falando, é a questão das habilidades. Né? Eu acabei fazendo uma extensão, um mestrado, uma pós-graduação na área de combustão, de combustíveis marítimos, que é o que eu trabalho. Foi até bastante interessante, que eu fiz todo o meu projeto, toda uma dissertação em cima dele. Terminou, a Petrobras descobriu o pré-sal. E aí o meu era todo em cima de petróleos pesados e a Petrobras descobre o pré-sal, que era um óleo mais leve. Então, foi tudo para o buraco, minha tese? Não, óbvio que não. Existem petróleos ainda pesados que podem utilizar e podem se beneficiar do estudo. Mas é aquela questão, né? É um resultado, era o melhor resultado que a gente tinha naquele momento. E aí você pode ter diferentes habilidades, que é o que a gente estava comentando, por exemplo, eu tenho em combustão, mas você, por exemplo, tem na área financeira, né? Você fez uma pós-graduação nessa parte econômica. Então, vê, é outra área que a engenharia química também aplica muito, porque quando a gente está fazendo um projeto de pesquisa, e a gente fala em engenharia básica também, tem um conceito que você comentou, que está até por trás dos FELs, é a valoração do projeto. Então, a gente faz todos aqueles cálculos de VPL, o EVA, que é o valor agregado, que a gente coloca. Então, o engenheiro químico, ele também tem que entender desse assunto, porque ele eventualmente faz conta. Você já deve ter feito dessas contas, eu já fiz dessas contas também, para projetos de pesquisa. Então, isso é uma característica só de um projeto de engenharia básica? Não. Esse conceito também é aplicado no projeto de pesquisa. Você saber qual o valor agregado que você vai trazer com aquela resposta do projeto de pesquisa que você está fazendo. Eu vou complementar aqui com mais alguma formação, né, que os engenheiros podem, né, seguir. Então, a gente já falou aí do mestrado, que cada um tem uma especialidade diferente, né? A gente pode ter a parte econômica também, alguns engenheiros preferem seguir a parte econômica e até mesmo financeira, né? Temos diversos exemplos aí de engenheiros químicos que não ficaram na área de óleo e gás, mas foram para a área financeira, né? Tem um outro exemplo também que é interessante, que é quem trabalha na área de patentes, né? Que é um trabalho bastante específico, mas ao mesmo tempo muito importante, né? Você pode explicar um pouquinho rapidamente? Com certeza, isso tem tudo a ver com pesquisa. Né? E quando você pensa, quando você está desenvolvendo uma coisa, principalmente que essa coisa é inovadora, que é um assunto que você ainda não teve igual, você tem algum diferencial, você pode pleitear uma patente desse produto. E aí a gente verifica que tem toda uma sequência para isso, você tem que ter toda uma comprovação de dados, tudo aquilo que a gente vem falando antes. Né? Os dados, esses dados têm que ser consistentes, eles têm que ser válidos, você tem que colocar aquilo de uma forma escrita, de uma forma que seja inequívoca, que você tenha que fazer uma pesquisa antes para saber se aquele assunto já foi abordado, se tem alguma similaridade que já foi discutido, já foi patenteado anteriormente, e aí você coloca a patente. Você vai para o outro lado, que aí você está indo para o INPI. Lá do outro lado, o cara que vai fazer a análise, se ele é um engenheiro químico que está pegando que é dentro da área de engenharia, muito mais simples para ele fazer uma avaliação. Você vai ter uma avaliação muito mais fidedigna, muito mais razoável do processo, do que se o cara não tem o conhecimento da engenharia química, porque aí ele pode ter
alguma dificuldade num determinado conhecimento, numa determinada área de conhecimento, e aí você pode passar uma patente que não era para ter passado, ou você pode reprovar uma patente que era muito promissora. Então, esse é um outro ponto, é uma outra área que eu vejo importância, a gente ter mais engenheiros químicos trabalhando, mais engenheiros químicos se dedicando a esse tema, a esse assunto. E aí, só complementando, já que a gente está fazendo um bate-bola aqui bom, a gente também tem colegas, por exemplo, que terminam e eles fazem pós-graduação na área ambiental, por exemplo. É uma área que é muito importante, tem muito a ver com a gente, é uma área que cada vez mais ela toma um vulto e toma importância. Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz em termos de química, atualmente em processos químicos, é olhando a vertente ambiental, ele tem que ser sustentável. A gente não pode causar mais danos ao meio ambiente do que já existe atualmente. Então, dentro da Petrobras, por exemplo, a gente tem várias iniciativas, melhores combustíveis, redução de emissões atmosféricas. A gente faz pesquisa para isso, vocês fazem os cálculos para isso. A gente está sempre fazendo. E a pessoa, o profissional, o engenheiro químico, que ele está dentro da área ambiental, ele consegue aportar todo esse conhecimento também. Dos processos, dos equipamentos que podem ser usados para a gente fazer melhorias do meio ambiente, seja em emissões, seja num tratamento, por exemplo, de esgoto. E a gente tem colegas em comuns que foram para essa área também, que estudaram com a gente, inclusive na UERJ, seguiram essa área. É uma área importante, a gente não pode esquecer também que na área de fármacos, é uma outra área que o engenheiro químico também pode atuar bastante. A gente vai trabalhar na área, por exemplo, automotiva, automobilística, a gente também tem colegas nossos que estão dentro dessa área. Parece que não, mas a engenharia automobilística também demanda engenheiros químicos, conhecimento do processo químico das coisas. Então, é importante, o engenheiro químico ele tem uma gama de atuação que é muito além do que a gente pensa. Às vezes a gente pensa em engenharia química, eu vou trabalhar numa Bayer, vou fazer remédios, vou fazer ácido sulfúrico, vou fazer um determinado processo, vou trabalhar numa Petrobras, vou trabalhar numa empresa A, B, C. Não, a gente tem uma gama muito grande e a gente tem vários exemplos da nossa turma e conhecidos que se enveredaram por outras áreas de atuação e também estão se desenvolvendo muito bem. Legal, Antônio. Nós estamos encaminhando aqui para os 10 minutos finais, né, da conversa. Eu vou tentar fazer uma pergunta aqui para ver se é possível desenvolver. O colega Samuel perguntou, ele falou que gostaria de saber como foi desenvolvido o diesel renovável, a partir de que ponto o projeto se mostrou viável e adaptável a processos de refino já implementados na Petrobras. Eu acho que essa pergunta ela vai ter que ficar para depois, porque ela deve... Essa vai ter que ficar para depois. Uma resposta assim, bem específica, talvez em uma live específica para responder. Pode ser? Pode ser. E certamente eu não sou a pessoa mais habilitada para isso, porque diesel não é minha praia. Diesel, para mim, é quase que um competidor, digamos assim. Um bom competidor. Então, mais uma colocação aqui que o Gil colocou também. Ele falou que as pós-graduações são importantes para direcionar os engenheiros químicos, né? Porque a engenharia química é muito generalista, né? O profissional sai da engenharia química, ele precisa daquele desenvolvimento final para poder direcionar para uma determinada área. Mas não só a pós-graduação, né? Curso de especialização, mestrados, enfim. Todo tipo de formação, além da graduação, ela é importante não só para o engenheiro químico, para os outros profissionais também. Eu concordo totalmente, porque só rapidinho, a gente fazendo paralelo é igual à medicina. O cara estuda o básico, e aí depois ele vai se especializar, ele vai ser um nefrologista, ele vai ser um cardiologista. O engenheiro químico é a mesma coisa, a gente tem conhecimento básico. Se a gente quiser sair da área de petróleo, a gente consegue sair e trabalhar em outra área? Consegue, porque a gente tem o conhecimento básico. A gente só vai ter que depois se capacitar para a nova área de atuação, para o novo segmento que a gente vai. Pode ser um segmento ambiental, pode ser um fármaco e por aí vai. Mas o conhecimento básico ele fica. E eu concordo totalmente. Depois que você decide, aí eu vou decidir, eu tenho mais afinidade pela área ambiental, tenho mais afinidade pela área de petróleo, de polímeros. Aí eu sigo e faço
a minha capacitação, porque não precisa ser necessariamente uma pós-graduação de nível de mestrado, doutorado, pode ser uma capacitação naquele assunto. E aí eu vou fazer, participar de seminários, eu vou participar de cursos, a gente tem até alguns cursos que são gratuitos pela internet, de instituições boas, conhecidas até do exterior, e aí eu vou me capacitando para poder desempenhar dentro daquela área de atuação. Beleza. Bom, eu só então vou para a parte aqui dos agradecimentos, que daqui a pouco a gente vai. A live ela é cortada com 1 hora exata, né? Então, queria agradecer a todos pela presença, pelas perguntas. Se alguém quiser posteriormente encaminhar alguma mensagem, alguma pergunta, pode encaminhar lá no canal do Clique Evolua. Tá? Prometo que eu encaminho ao Antônio, se for algum assunto relacionado à atuação dele, à pesquisa, a gente encaminha e contacta ele. Se não for, a gente vai tentar, da mesma forma, responder e tentar encontrar alguém que possa ajudar. Tá? Antônio, para a gente poder concluir então, nossa conversa, eu juro que eu achava que quem trabalhava na pesquisa ficava lá jogando ping-pong, né? E terminava o ping-pong e sentava no sofá para dar uma estudada. E eu queria trabalhar na pesquisa, não coloquei nada disso. Agora, como é que eu fico? Eu não vou poder mais trabalhar na pesquisa? Eu só vou se for assim. Não vai, cara. Infelizmente não vai. Você está contando o nosso segredo aí, eu vou ser obrigado a ter uma conversa contigo depois dessa live, porque não pode ficar contando o nosso segredo da pesquisa assim. Mas não, cara, a gente trabalha bastante, a gente tem que ter um momento também de descompressão, né, em que a gente para, a gente tem que ter aquele momento em que a gente para, a gente sai do problema ali que a gente está. Você vai tomar um cafezinho, você vai conversar com um amigo, você vai ali, vai jogar uma conversa fora, mas o trabalho é duro, o trabalho é árduo também, pode parecer, assim, a gente vê muito em filme aquele negócio de que, não, o cara para, pensa, dorme no sofá, de repente ele acorda, pô, tive aquela ideia, resolvi meu problema. É muito trabalho duro, cara, toda hora a gente tendo que justificar o trabalho, justificar a pesquisa, justificar o resultado, o que a gente está fazendo. Eu acho melhor, cara, se você quiser, a gente pode trocar. Você fica uma semana lá na pesquisa, eu fico uma semana na engenharia básica, para você sentir como é que é. Depois dessa live eu desisti, eu vou continuar na engenharia mesmo. Tá? Tem muito trabalho também, mas lá eu já entendo, né, das atividades. Eu acho que na pesquisa eu teria muito ainda que aprender. Né? Então eu vou deixar com pessoas mais capacitadas. É a questão da capacitação que a gente falou anteriormente. A mesma coisa, se eu fosse para engenharia básica, eu ia ter que rever uma opção de coisa, me capacitar para poder desempenhar da mesma forma que você desempenha os projetos de engenharia básica. Cada um no seu quadrado, na verdade. Um ajudando o outro, né? Sempre trabalhando em conjunto. Eu acho que a pesquisa e a engenharia básica, eu tenho certeza, a pesquisa e a engenharia básica, elas trabalham sempre juntas, elas andam sempre juntas. Uma dando informação para a outra, e aí a gente consegue colocar os projetos para diante, seja um projeto de pesquisa, seja um projeto de engenharia básica. Legal. Bom, dito isso, a gente já... acho que não tem mais alguma pergunta aqui, acho que não tem, não chegou. A gente está já no finalzinho da nossa live. Eu vou novamente agradecer as pessoas que participaram, que enviaram perguntas. Agradecer ao Antônio, né, pela disponibilidade, pela participação, né, demonstrando e trazendo aí todo o conhecimento e experiência dele. Esperamos aí, numa próxima vez, fazer uma próxima que esteja abordando algum outro tema também mais de igual relevância para todos. Tá? Tranquilo. Rodrigo, eu quero agradecer vocês aí pelo convite. Foi muito bom participar. Gostaria de agradecer a todos que participaram da live aqui. Estou à disposição, caso tenha alguma pergunta que eu possa e que eu saiba responder. Se eu não souber, eu procuro quem possa dar essa informação para vocês, tranquilo, sem nenhum problema. Fico à disposição aqui para a gente fazer um outro assunto que a gente veja que é interessante, que as pessoas gostem. E a gente discute, a gente se capacita para isso, porque essa é a função nossa.